estamos hoje aqui no Hoje Pode das Gurias recebendo um convidado para falar de um assunto que nós nunca abordamos aqui no podcast. Pela primeira vez falaremos sobre astrologia, numerologia, com ele que é astrólogo, numerólogo e bem famoso aqui em Santa Maria, Maurício Bacar. Bem-vindo, Maurício. Obrigado pelo convite. E recentemente pai da Pandora agora, né? Pai da Pandora. Legal, o Maurício acabou de ter uma filhinha. E como é que tá sendo a experiência de papai? Dormi pouco, mas compensa, né? Tem o ônus, o bônus, realmente é uma experiência bem fantástica, né? Uhum. Mas tem a mamãe também cansada, obviamente. Sim, com certeza. Mas eu tô junto apoiando ali. Também, né? Bem novinha, tá bem no início ainda. 12 dias, então... Tu usou a numerologia pra escolher o nome dela? Olha, na real, contando aqui, foi meio que ela que escolheu. Não fomos nós que escolhemos, ela que escolheu o nome. Como assim? Um sonho. A minha esposa teve um sonho e ouviu o nome. E mas bom. é lindo o nome também, é um nome muito diferente. Né? E tem a ver, parece, com... O que é exatamente Pandora? Pandora, nos últimos séculos, tá associada a uma caixa. A caixa de Pandora. Só que voltando nos séculos atrás, Pandora tem muito mais a ver com o sagrado feminino, a Mãe Terra, essa questão assim mais... Do lado feminino da vida. Depois, com o passar dos séculos, se transformou num mito de uma caixa, onde Pandora abre e saem todos os males do mundo, mas que legal. Pandora significa a de todos os dons. Isso é o significado. Nossa, que lindo. Cheio de significados, né? Parabéns. Obrigado. Agora, Maurício, a gente tá aqui cheio de dúvidas, astrologia, numerologia, a gente sabe que as pessoas misturam tudo, né? Quer dizer, não sei se todo mundo mistura tudo, mas... A maior parte do público, né, mistura, assim, as questões. Como que surgiu a astrologia e numerologia na tua vida? Tu já fazia isso antes? Tu sempre fez isso? Eu me formei em economia, né? Me formei em economia na faculdade. E durante a faculdade eu fui fazendo outros cursos de filosofia, esoterismo. E aí tive contato com astrologia e numerologia. Só que a título só de curiosidade. Fiz um curso básico na época, isso há quase 20 anos atrás. E fui estudando, fui usando para autoconhecimento e fui estudando de forma autodidata. E aí, de uns anos para cá, né, a astrologia e a numerologia me convocaram. Né, vamos atuar, vamos trabalhar com isso. E hoje eu sou, né, um economista que nunca atuou de fato na área e sou astrólogo e numerólogo. Essa atividade, assim, de terapeuta, né, isso também é até uma palavra que, com o tempo, eu fui percebendo que sim, eu fui me tornando um terapeuta utilizando essas duas ferramentas. Quando eu fui para as redes sociais, aí, digamos, a procura aumentou muito mais. Antes eu estava muito nos bastidores, né, buscando só estudar, atender poucos clientes. Eu fazia muita análise de graça, né, não cobrava pelos serviços. Mas já de uns 4, 5 anos para cá, com as redes sociais, aí tomou uma proporção muito maior, né? E daí tu fez numerologia pra ti? Na real, é aquela coisa, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu acabei usando o meu nome Maurício Bacar, nome empresarial, artístico, né, digamos assim, de forma natural, porque o outro sobrenome, Hackers, ficaria um pouquinho, né, não soaria talvez tão fluido, ficou Maurício Bacar. Mas realmente, calculando Maurício Bacar, tem mais a ver com a minha profissão. Vamos pensar em pessoas que não entendem e não sabem o que é numerologia. Tu poderia nos explicar de forma mais sintética, mais resumida, assim, o que é a numerologia? A numerologia ela é uma ciência muito antiga, milenar, e que hoje nós temos duas, a cabalística e a pitagórica. Eu trabalho com a pitagórica. O que é numerologia? Cada letra do nosso nome, cada letra de um nome de uma empresa, cada letra de uma marca, de um produto, por trás daquela letra tem um número. É bem fácil. O A vale 1, o B vale 2, o C vale 3, aí chega no I, que vale 9, volta para o J, que vale 1. Então é uma tabela bem simples. Então cada letra tem um número por trás e a numerologia interpreta esses números e os somatórios dos números, porque cada nome, cada marca, cada palavra tem uma energia. E aí a numerologia então busca fazer isso, busca interpretar qual é a energia, qual é a carga daquela palavra, daquele nome, isso é a numerologia. Mas sabe uma dúvida que eu tenho, assim, que eu sempre tive medo de alguma coisa, de mexer no que tá certo, por exemplo, tá? Quero mudar meu nome lá, Natália Ruviaro, acrescentar o que precisa acrescentar pra ter mais sucesso, ter mais isso, mais aquilo. Aí eu vou lá e mexo e de repente desanda uma área total da minha vida, assim. Isso é possível.
Pode acontecer. É possível de acontecer, porque quando a gente mexe no nome... Mas aí tu diz mexer sem conhecimento. Tu mexer por conta. Não, contratar tipo o Maurício, tá? Super experiente e tal. Daí o Maurício vai e faz a minha numerologia. Eu tenho sucesso lá e tal, mas aí tipo saúde, sei lá, alguma coisa, começa a dar tudo errado, entendeu? Ou digamos que eu não tivesse filho. Tive um super sucesso, mas não consigo ter filho, sabe? Coisas assim. Pode acontecer. O que muitas vezes, eu não digo muitas vezes, mas já aconteceu da pessoa me contratar, eu fazer todas as análises e dizer pra pessoa, não mude o nome. Não muda, porque esse aí tá excelente. Então já tiveram casos de pessoas que vieram pra procurar, pra mudar nome, pra... O mudar nome seria no sentido de você assinar esse nome dessa outra escrita, ou em rede social, ou em empresa. Em documentos. Ou não assim, documento real mesmo, tipo, identidade? Tem de pessoas que se casam e adotam outro nome, mas tem pessoas que querem utilizar um nome empresarial, um nome artístico, e aí usam esse nome, né, na rede social, no cartão. Mas é mais comum pra isso, né? Empresas, não pra mudar a identidade, nome, por exemplo, meu nome é Chayane, eu vou botar Ana, não é nesse sentido. Nesse sentido, só tem a maioria quem se casa, que normalmente se casa. Mas usa só mais pra, por exemplo, artístico mesmo, é uma dupla, Sim, é isso que eu queria te perguntar, se alguém mudava completamente o nome. Isso, Larissa pra Anitta, Chayane pra Josefina. Isso, do ponto de vista da numerologia, não é tão adequado. Por quê? Porque destoa da tua energia essencial. Quando tu nasceu, isso que não é como se tu nasce com uma essência, mas aí tu tá interpretando um outro papel, e que às vezes não tem muito a ver com aquela essência principal, a inicial. Então, às vezes, uma mudança muito grande de nome, assim, uma mudança drástica, ela não se encaixa tão bem. A gente tem um exemplo clássico aí que eu acho que deu uma disparada no assunto numerologia, pelo menos quando ela foi pra mídia com isso, foi a Paola Oliveira, né? Que ela menciona que ela tinha um L só no nome, depois que ela passou pra 2, ela começou... o nome dela, né? É Caroline Paola. Mas ela sempre usou artístico Paola Oliveira, só que era com L só. Aí ela disse que ela foi num numerólogo, e depois que ela passou a assinar Paola com 2 L's, começaram a chegar grandes papéis em novelas pra ela. Tá aí, eu acho que é aí que eu preciso. Viu, Chayane? É aí que tu precisa no teu guia. Foi só o acréscimo de uma letra, né? Sim. E não destoa tanto do nome original, né? Mesmo que não é o primeiro nome dela, né? Mas é o segundo. Mas ela já usava o Paola, de certo? Ela nem tentou com o primeiro nome. Mas qual é a relação disso com, assim, vamos supor aqui, eu não sou cética, tá? Mas vamos supor que eu seja um telespectador cético. Como é que tu me diz, ou me prova, entre aspas, né? Porque não existe como provar esse tipo de coisa, mas... Assim, qual é o teu lema, o teu argumento sobre isso que vai mudar se a pessoa te consultar para fazer a numerologia do seu nome? Ó, tua carreira vai guinar porque tu mudou um L no teu nome por causa disso. Qual é o baseamento, entendeu? Aí entra, acho que 2 pontos. Primeiro, o L, se a gente for ver na tabela pitagórica, ele vale 3. Então, o 3, ele vai entrar aí, no caso da Paola, ele entra num somatório. Então, vamos supor que o somatório dela fosse 45, entra o 3, já não é mais 45, é 48. Então, já muda o número. E o outro ponto é o seguinte, mudança de nome já gera um efeito automático? Não. Gera se a pessoa começar a vibrar na nova energia do novo nome. Então, a numerologia, ela não é assim, digamos, eu vou resolver todos os problemas da minha vida mudando o meu nome. Não. Então já me desanimei, já achei que ia sair daqui, já. Mas é uma ferramenta que ajuda muito. Por quê? Porque é como se direcionasse as energias para um outro caminho. Só que é você que tem que trilhar o caminho. Como tudo, né? Não adianta tu pedir e esperar o milagre acontecer. Ele te bota no trilho, assim, daí tu tem que ir. Isso, vamos supor que o meu nome de nascimento, ele tem uma energia, assim, mais de passividade, de ser mais coadjuvante. Eu mudo o nome e ele fica para uma energia de mais liderança. Beleza, ficou uma energia de liderança. Mas eu tenho que levantar da cadeira e começar a fazer. No momento em que eu dou o passo, essa energia do novo nome, ela começa a atuar. Então, essa é a ideia. Porque seria muito fácil, né? A gente mudar o nome e resolveria tudo. Ou, sei lá, dentro da astrologia tem uma questão. Mudando só um pouquinho de assunto, né? Dentro da astrologia tem onde nós passamos o aniversário. Revolução solar, né? Revolução solar. E dentro da Revolução Solar tem uma análise que se chama astrocartografia, que analisa onde que nós poderíamos passar o aniversário para que, né, o ciclo fosse melhor. Ok. Eu
particularmente, pessoalmente, vejo que não faz tanto sentido só ficar dependendo da cidade que você vai estar no dia do aniversário, e aquilo vai definir tudo. Você lembra que eu te falei isso do Maranhão aquele dia? A Anitta agora tava falando sobre isso, que ela foi passar não sei aonde, porque a numeróloga dela disse que era bom. Eu não sei quem que me falou também, numa pessoa que sempre passa num lugar por causa disso aí. No aniversário, mas que só quem tem dinheiro, né? Foi pra onde quiser no dia do aniversário. Normalmente a melhor cidade não é no país, normalmente. Mas é aquilo. Por que eu trago isso à tona? Eu achei interessante isso aí, porque assim, ó, a gente estava comentando esses dias no aniversário da Verônica, agora que fez 30 anos, que a gente, sei lá, os 30 parece que dá eu não sei se é porque a gente foi criada com aquele filme, de repente 30, que ficou na nossa cabeça, que é uma mudança, mas pra mim eu sempre tinha aquela coisa, marco, né? Um marco, meus 30 anos. E eu, do nada, assim, eu fui passar em outro lugar, fui pro Maranhão, é aqui, né? E realmente a minha vida mudou dos meus 30 pra até hoje, muito. E isso foram em 3 anos. 3 anos não é muito tempo, assim. E ela virou de cabeça. Eu moro em outro lugar, entendeu? Outro relacionamento, outra profissão, tudo mudou. Será que não tem alguma coisa a ver por eu ter passado meu aniversário em outro lugar, mesmo não sendo fora do país? Aí acho que entra outra questão, que é o retorno de Saturno. Quando a gente faz 29 anos e meio, o Saturno, a Terra leva 365 dias para fazer um giro ao redor do Sol. Enfim, Marte leva 2 anos. Júpiter leva 12 anos. Saturno, para fazer um giro ao redor do Sol, leva 29 anos e meio. Então nós nascemos com Saturno num ponto. 29 anos e meio depois, Saturno ele volta para o mesmo ponto em que a gente nasceu. E é a partir dali que a nossa personalidade ela se configura, ela se consolida e normalmente se abrem novos caminhos. Então aí no caso dos 30, entra o retorno de Saturno. Então realmente os 30 anos é um marco. É um marco. Mas o meu foi mais ou menos 29 anos e meio. Mais ou menos, que eu tive uma ruptura do que eu tava e falei assim, Verônica, agora acorda, tu tem que ir pra outro caminho, porque se tu não vai sair do lugar. Foi quando eu saí do Aruna. Foi bem nos 29 e meio. Mas você tá falando uma coisa que me fez pensar outra coisa e eu já esqueci. Mas perguntando sobre a questão da Revolução Solar, tu sai no teu aniversário? Pra onde tu faz o teu mapa astral? Eu sempre digo pros clientes, sigam o seu coração. Então, se o teu coração diz que era para passar em Maranhão, beleza. A minha visão é não ficar dependendo tanto disso. Eu tenho que passar na Europa porque minha vida vai mudar. Vai mudar se nós mudarmos, se eu mudar de atitude, se eu mudar meus pontos de vista. Mas é claro, aí talvez coincidiu o retorno de Saturno, coincidiu talvez o marco dos 30, talvez de fato o Maranhão foi ali uma energia diferente, porque você nasceu onde? Saber. Aqui em Santa Maria. Santa Maria. É uma distância considerável, né? Então... tem que ser longe. É que assim, é mais complexo do que parece. Pra nós vale mais a pena, por exemplo, ir pro Maranhão do que passar fora do país e ir aqui pra Ribeira, algum outro lugar. Tem pertinho. Já tava pensando já que Ribeira já funcionava. Só porque é fora do país. Ele falou que geralmente era fora do país. É que é uma questão mais complexa. É mais complexo. É mais complexo porque são cálculos, tem que calcular, tem que ver a passagem dos astros em cima da superfície terrestre. É uma coisa um pouco mais complexa do que só, eu tenho que passar longe ou perto. Não, é mais complexo. Por isso que te contratar para um serviço de numerologia e astrologia e tudo, tu não vai simplesmente entregar um negócio da noite pro dia, tu vai calcular toda a vida da pessoa. Sim, tem que calcular, tem que sentar, calcular nome, calcular o mapa, analisar, verificar, interpretar, ver os movimentos, ver os ciclos, para depois... Mas esse serviço aí do aniversário, tu faz também, tipo, se a pessoa quer saber, que legal. Não, agora eu lembrei. Eu quero saber. Eu lembrei a pergunta que eu ia fazer. Antes eu via muito que a partir dos 30 anos tu não era mais regida, acho que é, ou orientada, enfim, pelo teu signo, mas sim pelo ascendente. Isso é uma verdade? O que eu percebo pela minha experiência quando a gente faz o retorno de Saturno, 28, 29, 30 anos de idade, porque as coisas não são assim na astrologia, né? Nem na numerologia. Acabou hoje e começa amanhã. Não, é lento, é gradual. Até pela minha experiência com os clientes. Quando a gente faz aniversário, a energia do aniversário ela começa a ser sentida 3 meses antes. Então, 3 meses antes já começa a energia, começam as raízes do ciclo. E claro, quando a gente faz aniversário, aí entra a energia do novo ciclo. Mas pela numerologia, 3 meses antes. Então, essa questão dos 30, né, e do ascendente, do signo solar.
Percebo que com os 30 anos, todo o mapa astral ele começa a vibrar mais alto. Ele começa a vibrar mais na parte mais positiva. Não só o signo, não só o ascendente, mas tudo. Posição da Lua, de Mercúrio, de Vênus, então, realmente os 30 é a idade de sucesso. Olha, eu vejo como os 30 um final de uma reestrutura. É como se até os 30 a gente está meio que consolidando o corpo. E aí, a partir dos 30, a gente está com o corpo consolidado e a gente pode caminhar. Eu só usei a analogia do corpo, né, só pra gente entender fisicamente, mas é uma questão energética. Essa questão que tu falou dos 3 meses antes do aniversário começar a vibrar, que falam que é o tal do inferno astral. É o inferno astral meu mesmo, inferno astral. Eu achei que era uma semana, eu descobri esse ano que é 1 mês de inferno astral. Tá, mas digamos que nesses 3 meses iniciais aí antes do aniversário, eu vivi momentos difíceis. Sei lá, saúde de familiar, alguma coisa assim. Significa que esse meu novo ciclo vai ser pesado? Não necessariamente, porque nesses últimos 3, você ainda está vivenciando o ciclo que você está terminando e está tendo uma transição ali, um encaixe entre o novo que está chegando. Então, não necessariamente. Mas e se for, a gente tem como mudar isso? É que aí entra uma outra questão, né? A Verônica? A Verônica tocou no ponto do inferno astral, né? Um mês, uma semana, vocês falaram, né? Aí é complexo também. Não é questão de ser 1 mês antes do aniversário. Dentro do nosso mapa astral, a gente tem 12 casas. Tem casas de elemento terra, água, ar e fogo. E as casas de elemento água são as casas mais emocionais, sentimentais e que mexem com questões bem subconscientes. Então, normalmente, quando tem um movimento de astros nas casas de água, é que acontece o inferno astral. Eu não costumo chamar de inferno astral, eu chamo de momento de pressão psicológica. Porque é um momento, assim, que às vezes não tem nada acontecendo fora, mas internamente a gente tem uma pressão, assim, tem uma sensação estranha, um desânimo. Às vezes até a pessoa começa a sentir um pouco de sintomas de depressão, e depois de 1, 2, 3 meses, passa. Por quê? Porque é um movimento. E todos nós passamos por esses movimentos. Então, o inferno astral, como eu falei, ele é um pouquinho mais complexo do que normalmente as pessoas falam. É 1 mês antes do aniversário. Não tem muito a ver isso. Interessante, viu? Desmistificando coisas que a gente queria. Mas, assim, e eu achando que era uma semana de, meu Deus, esse março pra mim tá terrível. É que, assim, aí fui pesquisar e eu já sou pelo lado que a gente acha justificativa também em tudo. Entendeu? Tá lascada da cabeça, eu tô no meu inferno astral. Porque meu signo não sei o quê. Sim. Eu já tenho esse pensamento assim, que às vezes as pessoas usam da astrologia, da numerologia, pra justificar algum sentimento, alguma coisa. Por exemplo, se tu tá com um problema meses antes do teu aniversário, com um problema familiar, digamos, de saúde do teu familiar, não significa que o teu ciclo vai ser assim, a não ser que tu queira, que tu fique todo um ano pensando no que aconteceu 3 meses antes do teu aniversário. Porque aconteceu tal coisa, e agora como é que eu vou viver, e agora como é que eu vou fazer? Aí realmente teu ciclo de 1 ano vai ser assim, porque tu vai ficar girando essa energia da coisa ruim que aconteceu. Pois é, por isso que eu perguntei, tem algo que a gente possa fazer pra reverter, de repente, uma energia que tá programada pra gente, entendeu? Na real, nada está programado. Tudo é nós que programamos. Isso que a Chay falou é bem importante, né? Chay, né? Isso. Eu sempre pergunto porque eu tenho uma dificuldade, às vezes, de guardar nome. Tranquilo. Várias. Então, assim, e realmente, essa nossa capacidade da mente justificar as coisas, né? Eu não vou fazer tal coisa porque Mercúrio está retrógrado. Eu sou assim mesmo, eu xingo as pessoas porque eu tenho Vênus retrógrado. Eu não vou fazer tal outra porque, né, a Lua está minguante. Sei lá. A gente tem essa tendência, né? A culpa é de quem? É do capeta, é do pai, é da mãe, é do governo. O olho. Oi? Me botaram olho. É sempre fora, né? Fora. Eu sempre falo essa aí. Eu também falo. Isso aí é olho que me botaram. Então, realmente, a gente tem essa tendência muito forte, né? Justificar, assim. E sim, a gente pode usar, às vezes, astrologia e numerologia para justificar os nossos erros, para justificar os nossos problemas. E, de fato, se a gente está vivendo uma circunstância que não é agradável, que é desagradável, é por 2 motivos. Nós mesmos plantamos aquilo ali em algum momento. E 2, aquilo ali tá pra gente evoluir. A gente tem que trabalhar alguma virtude, alguma lição, algum ensinamento, senão a situação vai continuar. E enquanto a gente não girar aquela chavezinha, a situação permanece, né?
Agora cheguei a me assustar. Mas isso é pra todos nós, né? O que foi que eu fiz, cara? Tô tentando puxar na memória. O que foi que eu fiz? E eu lembrei de uma aqui que eu fiz, que eu acho, será que eu vou pagar? Então é isso? Não, E que isso é uma nossa mentalidade também ocidental cristã, né? De que o karma é castigo. Não, o karma não é castigo. Usando o termo karma, né? Karma no Oriente é ação e reação. Então toda ação tem uma reação. Ela volta. Tanto as ações positivas quanto aquelas não tão positivas, mas um dia volta. Mas o karma, na nossa visão ocidental, é castigo, né? Essa pessoa é um karma na minha vida, essa situação é um karma para mim. Não. É simplesmente um bate-volta, que volta para restituir um equilíbrio que a gente, digamos, interferiu. Essa é a ideia do karma, né? E tu acredita, assim, que exista uma ligação disso com algo espiritual? Tu trabalha, assim, com o lado espiritual ao mesmo tempo? Por exemplo, essa função de karma, por exemplo, missão, vida passada, isso aí tipo astrologia com espiritualidade. Com certeza. Não tem como desassociar astrologia e numerologia da ideia de espiritualidade, de reencarnação, não tem como desassociar, porque... Tu acha que tem coisas, então, assim, que a gente vai passar nessa vida por, entre aspas, karma, por algum resgate de uma vida passada, alguma coisa que não adianta signo, não adianta, como a Nath falou, algo que a gente possa fazer para destoar essa energia que tá na gente, porque eu vou ter que passar por isso. Sim, só que a gente tem que sempre cuidar para não cair de novo naquela questão que eu falei, né, no Ocidente, nós temos muito essa questão do castigo, como se eu estivesse sendo castigado por uma coisa ruim que eu fiz. Não. A natureza, ela não é aquela ideia de um Deus masculino lá em cima que está olhando para baixo e dizendo, você vai sofrer. Vai passar por isso? Você vai fazer aquilo. Não. A ideia da espiritualidade, da teoria da reencarnação é de que a natureza, ela é muito sábia e ela está nos dando sempre oportunidades da gente harmonizar as coisas. Então não existe essa ideia de castigo. Existe a ideia de experienciar algo para aprender algo. Sempre isso. E a gente sabe, né? Se a gente só passa por situações agradáveis, a gente não evolui. A gente só evolui se o relacionamento termina de forma, né, às vezes desagradável, falece um parente, acontece uma coisa que... Aprende, né? A gente não aprende no amor. Então... A gente aprende provavelmente na dor. Então as circunstâncias estão aí, né, pra gente evoluir, né? Mas, de fato, só que também entra essa questão, né? Tá tudo fadado, então, a acontecer, tá tudo escrito. Sim e não. Tá escrito, boa parte, mas temos o livre-arbítrio, temos as nossas escolhas, temos o nosso nível de consciência, que vai lidar com as situações ao longo da vida. Então, é tudo junto, né? É o que já está escrito, pré-determinado, junto com o livre-arbítrio. Então, não... E procurar, por exemplo, a numerologia, a astrologia para mudar alguma coisa faz parte também nesse processo de tentar mudar o caminho. É uma estratégia, né? Inclusive, quando se faz uma análise, se chama de mapa astral, mapa numerológico. E a palavra mapa é interessante. É como se nós temos que ir para uma guerra. Nós 4 aqui vamos para uma guerra. Só que se a gente não tem um mapa do território, a gente fica meio perdido. Então, isso é o mapa. Ele ajuda a gente a entender a própria personalidade e quais são as áreas da vida que nós temos que lidar naquele momento. É para isso que serve o mapa. Mas a escolha é nossa, as decisões são nossas, sempre vem de dentro para fora, né? E tem uma questão, até a Verônica chegou a falar sobre o ascendente, né? Por exemplo, eu sou geminiana. E eu sempre me entendi como geminiana, me observando, nossa, eu sou geminiana mesmo, sabe? E aí, o meu ascendente é algo completamente diferente. É o touro, né? Aí tem a questão da lua e não sei o quê. Tipo assim, eu já não consigo mais entender o que eu sou. Não é... Uma é o que tu se mostra pras pessoas, outro que, né? Eu queria que tu desse uma explicada mais ou menos pra gente tentar entender o que é, como então, que de fato a gente... Você é geminiana com ascendente em touro. Tu tem certeza que o teu ascendente é em touro? É o que diz no site. Que horas tu nasceu? 5h45 da manhã. 13 de junho de 90. 5 da manhã. 5h45 da manhã. Faz sentido, porque você nasceu... Mas teve outro que te deu outro sentido. signo, não foi? É que teve um só que me disse que eu era gêmeos ascendente em gêmeos, mas todos os outros sites que eu fiz deu ascendente em touro. É bem provável, que foi um pouco antes do nascer do sol, então é provável que seja outro signo. Mas, de fato, assim de cabeça não tem como, teria que fazer no... Mas como você nasceu ali com o sol provavelmente na primeira casa, sol em gêmeos, né?
e talvez ali ascendente em Touro, ascendente em Gêmeos, enfim. Mas então, o que é o signo, né? Em primeiro lugar, o signo é o Sol, onde que o Sol apontava no momento do nosso nascimento. Era a constelação que estava atrás do Sol, enviava energias para o nosso Sol aqui e que enviava, por sua vez, para a Terra. O que é o Sol? É o nosso signo e é a maneira como a gente lida conosco mesmos. Então, no teu caso, geminiana, muito ágil internamente, muito rápida, muito curiosa, né? Tem muita versatilidade, criatividade, às vezes internamente é muito rápida. Só que como talvez o teu ascendente é Touro, você se expressa de uma forma taurina, no teu ritmo, às vezes de forma lenta, sentindo a necessidade de produzir, de fazer as coisas de forma prática. Então aí nós temos duas coisas, o signo, como tu lida com você mesma, né? E o ascendente, como que você se expressa. E aí entram todas as outras variáveis, né? A Lua, como a gente se reage emocionalmente às situações, Mercúrio, como a gente pensa, Vênus, como a gente troca energias com as pessoas, Marte, que é o masculino do nosso mapa de todos, né, de homens e mulheres, Marte, como a gente conquista o que a gente quer, e por aí vai, né? Claro que aqui eu estou dando só uma resumida, porque também não é só olhando esses aspectos que a gente vai ter ali a explicação total, tem que olhar o mapa como um todo, né? Mas aqui, de uma forma breve, é mais ou menos assim que funciona o mapa. E eu sou ariana com ascendente em Aquário. Então, internamente, a Áries, né, às vezes agitada, enérgica, com iniciativa, mas sempre se expressando dessa maneira aquariana, né, jovial, ligada com os assuntos sociais, comunitários, sempre às vezes agindo de uma forma exagerada. Então, é sempre essa, a gente vai... O signo e o solar e o signo ascendente são as duas chaves principais do mapa. O meu é Virgem com ascendente Sagitário. Eu acho esses dois signos bem distintos, assim, de personalidade que eu já li. O Virgem é mais discreto, analítico, autocrítico, né? Sempre muito pra dentro, assim, né? Virginiana. Virginiana. Não tem como. Com ascendente em Sagitário. Não tem como. Que é o mesmo que o meu. O ascendente Sagitário é de entusiasmo, empolgação, exagero, às vezes impulsivo, né? Otimista, vê muito lá na frente, tá sempre no futuro, então Faz bem mais sentido do que Virgem. Não é virginiano. Mas aí que tá, internamente eu... internamente entendeu? aí funciona. Internamente tu falando internamente sobre o signo da Natália, eu fiquei pensando nas características do meu signo. Eu internamente eu sou muito, muito virginiana daí. Porque, tipo, o virginiano, né, é metódico, é autocrítico demais, ele também acha que ele tem razão em tudo, que eu já falei aquele dia pra vocês. Mas aí que tá, é internamente, nega, não é como eu me apresento. Olha, é diferente pro meu namorado, ele é virginiano, e ele é super organizado. O meu pai é virginiano também, e ele é super desorganizado. Meu pai é muito bagunceiro. Tá, mas aí talvez sejam os ascendentes. Ascendente, lua... Às vezes pela numerologia também dá pra ver alguma coisa, porque pela minha experiência, se a gente só analisa o mapa astral sem o mapa numerológico, é como se a gente estivesse vendo só 50%. Uhum. Então por isso que, independentemente do serviço que a pessoa me pede, seja mapa astral, mapa numerológico, eu vejo os dois ao mesmo tempo. E o numerológico é direto o nome da pessoa, ou tem outros, tipo assim, vou analisar data de nascimento, sei lá. Também. A numerologia usa nome de nascimento, data de nascimento. Se a pessoa casou, também analisa o nome de casada. Se tem um apelido muito usado, se calcula também. E, bom, basicamente na numerologia é isso. Claro que daí disso surgem ciclos menores, ciclos maiores, dá pra ver muita coisa, né? E aí, além disso, tu pode fazer a revolução solar. Aí é dentro da astrologia, que é a análise de um aniversário até o outro, quais são as energias ali que estão se apresentando. Mas pela numerologia também, dá pra ver o ciclo numerológico de um aniversário até o outro. Por isso que eu falei, né? Sempre eu vejo dos dois pontos de vista. Entendi. E além disso tudo, que é astrologia, numerologia, essa questão da revolução solar, o que mais que tu trabalha, assim? A minha profissão, né? Profissionalmente falando, eu trabalho com astrologia e numerologia. Isso é a minha profissão. Uhum. Também dou cursos online de astrologia e numerologia. E... além disso, também, aí de forma voluntária, eu sou professor de artes marciais e de filosofia. Aqui em Santa Maria nós temos uma instituição que é sem fins lucrativos, eu sou voluntário dessa instituição já há quase 20 anos, que é a Nova Acrópole.
Então eu participo da Nova Acrópole aqui em Santa Maria. Na realidade, fui eu que trouxe essa ideia para Santa Maria, né? Então à noite eu sou professor de filosofia e de artes marciais. E durante o dia eu trabalho profissionalmente com astrologia e numerologia. Interessante. Mas a gente tem mais para te perguntar, só que depois dos intervalos comerciais. A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta com mais Maurício Bacar aqui no Hoje Pode das Gurias. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Estamos de volta com Maurício Bacar falando sobre astrologia e numerologia aqui no nosso Pod das Gurias. Maurício, tem uma dúvida. Por exemplo, às vezes eu que sou mãe, né? Quero também organizar a questão não só da minha vida, não só envolvendo a minha vida, mas também o meu ambiente, os meus filhos, meu marido e tal. Eu consigo mexer no meu nome, na minha energia para isso, ou tipo, eu preciso fazer especificamente para a pessoa que eu quero que faça alguma coisa, tipo, para um filho, para um marido? Acho que são as duas coisas juntas, porque aí entra uma outra análise dentro da astrologia que é a sinastria. O que é sinastria? A gente pega duas pessoas, pai, filho, casal, avó e neto, chefe e subordinado, pega essas duas pessoas, pega os dois mapas e junta eles. E ali dá pra ver o que um interfere no outro. Isso é a sinastria. Tipo, nós três com o pod, dá pra poderia ver. fazer. Entendi. Então tem essa questão. Mas é aquilo. Aí entra uma questão filosófica. Tem coisas que dependem de ti, tem coisas que não dependem. Uhum. E aí muitas vezes a gente mistura isso, né? A gente quer interferir em coisas que não dependem de nós. Por isso que eu tava falando do negócio da vida passada. Porque daí não vai adiantar eu mudar meu nome se eu tenho algo pra cumprir aqui. Nesse sentido, sim. Ou passar, algo para cumprir, ou passar. Até porque o nosso nome de nascimento, ele é um resultado de ações prévias. Uhum. Ninguém recebe um nome aleatório. Ninguém. Mas o cara do cartório errou. Por algum motivo. Por algum motivo. O pai queria um nome, mas a mãe foi lá e botou outro. Porque tinha que ser isso, assim. Então a ideia também muitas vezes não é o nome em si ali, é a energia numerológica por trás. Esse é o ponto. Que coisa, né? Isso é muito, muito bizarro, porque tem muita história disso, né? O meu pai ia me registrar e errou e ficou tal coisa. Mas ou hoje a minha mãe ainda queria... tem história assim, será? Tem. Ou principalmente de homem que chegou lá na hora e mudou porque não queria o nome da mulher. Da mulher. Eu queria botar o próprio Nossa, eu ia matar o meu marido, sério. Colocar o seu nome, né? O nome... Imagina chegar o José lá e botar outro nome na época. Não, ou querer colocar José no nome do filho homem. Eles fazem, até hoje fazem isso, de querer colocar, tipo, a mãe não quer colocar o nome do pai, né? Tipo, o meu José, por exemplo, se fosse menino, o meu filho menino. Ele vai lá no cartório, era pra botar outro nome e colocou José. De repente é porque esse meu filho tem que carregar esse nome. E aquela vez que eu fui na Letícia, ela é uma menina que faz reiki, que as gurias foram já também. Ela me falou isso, eu queria colocar Eva, o nome da minha filha, né? E ela me falou, se ela tiver que chamar Eva, ela vai chamar Eva. Porque tinha um casal que tava grávido
E a Por de Eva, e é super próximo nosso. Eu disse, eu não quero que ela tenha o mesmo nome. Eu não tô acreditando que essa pessoa vai colocar esse nome, eu vou perder o nome se a minha for. Eu não sabia o sexo ainda, né? E ela disse isso, se for pra ela carregar esse nome, ela falou que era uma coisa muito forte, que o nome era algo que ela ia carregar pro resto da vida. Quase a mesma coisa que tu disse agora sobre o nome, desde o nascimento ela me falou aquela vez. E ela falou, né, se tiver que se chamar Eva, ela vai se chamar. Pois o casal era guri, tipo, fez outro ultrassom e era guri. E aí eu disse, não, agora só falta a minha não ser menina, né? Ser eu menino, ser o menino. Enfim, era menina mesmo, mas, tipo, eu fiquei com isso na cabeça e relaxei. Tipo, se não é pra ela se carregar esse nome, ela não vai carregar. E eu vou partir pra outra opção e... Nunca aconteceu, por exemplo, de tu ver uma pessoa, sei lá, do teu ciclo, ou alguém que tu vê, assim, que a pessoa, tipo, ela só se ferra na vida. Sabe aquele ser humano que tudo dá errado? E aí tu chega pra ela, não, cara, só um pouquinho, tem alguma coisa errada com o teu nome, vem cá que eu vou mudar. Olha, dá pra ver muitas vezes pelo mapa astral. Dentro do mapa astral tem alguns aspectos que são chamados de tensos, né, energias tensas. Só que, claro, essa energia tensa, de novo, porque eu tenho uma energia tensa, é por isso que eu sou assim. Não. Isso, aí entra a justificativa, né? A energia tensa, ela pode ser liberada e ela tem, às vezes, muito mais potência que as energias mais fluídas que nós temos dentro do mapa astral. Então, no caso, se a pessoa, né, usando esse exemplo, só se ferra, não consegue deslanchar e tal, ela não está conseguindo liberar esses bloqueios. Porque se ela conseguisse, ela vai para um patamar, às vezes, maior do que aquelas que têm um mapa astral legal, bonito, fluido, né? Então, vem muito dessa questão espiritual, determinação, vontade, trazer a força interna de dentro, né? Trazer essa força. É bem interessante, eu não tinha essa associação de que a espiritualidade estava tão ligada, assim, à astrologia. Eu achei que era uma coisa mais exata mesmo, uma ciência mais exata, tipo, né, outro aspecto. Eu nunca entendi a relação como, mas eu já entendia que a astrologia tinha a ver com a espiritualidade também. Eu achava que era uma coisa bem de cálculos mesmo, assim, que não tinha. né, é verdade, também já tinha pensado. As duas são bem exatas, né? Tanto a astrologia quanto a numerologia são bem exatas. Ângulos, graus, números. Mas para que servem essas duas ferramentas, né? No fundo, do ponto de vista da espiritualidade, por que a gente está aqui, né? Por que eu estou nesse corpo? Por que vocês estão usando esse corpo aqui? Por que a gente está momentaneamente usando isso aqui, né? Para, através dessa experiência, se aproximar da própria essência. Que não é nem masculina nem feminina, transcende essa dualidade, né? É uma coisa muito mais profunda, misteriosa do que essa polaridade que a gente está acostumado aqui. Só que para que serve a astrologia e numerologia? Para facilitar o caminho. É só isso. Não quer dizer que eu vou fazer um mapa e agora eu vou me tornar um iluminado. Não necessariamente. Senão todo mundo já teria, né? Senão os astrólogos seriam iluminados porque trabalham com isso, né? Que tem a receita. Então, assim, é uma ferramenta que quando é utilizada de forma adequada, ajuda pra caramba. Porque ali a gente consegue ver muita coisa, inclusive dá pra ver coisa da gestação, dá pra ver relação com os pais, dá pra ver relação com dinheiro. Depois de anos, assim, de experiência, a gente vai, né, no meu caso, eu bato o olho no mapa, já dá pra ver várias coisas, assim, coisas que às vezes nem a pessoa se lembra, nem a pessoa sabia, mas tá ali. Então, tipo, numa consulta contigo, eu não preciso dizer, eu quero ver o meu relacionamento com a minha mãe. Não preciso te dizer isso. Tu vai ver ali que tem alguma coisa. Sim, cara já dá pra ver. Tá, mas tu só responde se a pessoa perguntar ou tu já induz que eu acho que aqui tu tem algum conflito. Aí vai mais daquela coisa do sentir, né? Porque tem clientes que eu falo abertamente tudo. Tem clientes que eu já... Tu sente, que não posso falar. Tu sente se tu pode falar, se tu não pode. Porque às vezes a pessoa tá ali conversando contigo, ela não tá bem, ela tá, sei lá, precisando de ajuda, por algum motivo, enfim. Então eu sempre sou muito ponderado, né? Mas com alguns clientes eu me sinto mais à vontade de dizer, olha, tá aqui, ó. É isso aqui, 1 mais 1 é 2. Por isso você tá dessa forma, por causa disso. Faz isso, procura um profissional nessa área para resolver isso. Mas em outros momentos eu prefiro, né, ir mais assim pelas beiradas, né, de não chegar tanto e
E tem gente que chega perguntando, eu quero saber isso. Como se tu fosse um cartomante, sei lá. Tem gente que... eu invisto em ações ou em renda fixa? Aí eu falo pra pessoa, olha, isso é uma escolha tua. Não é eu, o astrólogo, que vou decidir. Isso é uma escolha tua. Mas tem às vezes gente que acha que é cartomante, né? Tipo, eu vou casar com fulano. Vou arranjar namorado semana que vem, olha. Que simpatia eu faço. E esse negócio de signo, de combinar, isso aí é cabível? Falar sobre isso? Tipo, signo solar, não. Combina, meu signo não... qual signo não combina com escorpião? Eu sempre boto na internet. Você lembra as revistas Capricho que tinha isso? Signo não combina com tal signo. Isso não existe, então? Não, porque na questão afetiva tem que olhar Lua, Vênus e Marte. Basicamente essas 3 coisas. E junto ainda tem que olhar ali a casa 7 do mapa, então é mais complexo do que só dizer, o Virgem não combina com Áries. Não, nada a ver. Nada a ver. Tipo, quando tu tava lá, iniciando teu relacionamento, tu foi fazer um mapa, assim, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai dar certo. Não, acho que... Claro, antes da gente, no caso da minha esposa, antes da gente começar a namorar, ela passou os dados, ela confiou em mim, confiou, né? Aí eu olhei assim... Deixa eu fazer teu mapa astral pra ver se a gente vai dar certo mesmo. Aí ela vai lembrar dessa conversa de que eu tô falando aqui, mas eu olhei pro mapa assim e dei um sorrisinho assim, do tipo... Aí deu match, né? Tipo, deu pra ver, porque tinham 2 coisas ali que batiam muito, né? No caso, eu e ela somos bem virginianos. Eu sou Libra, ela é Virgem. Mas olhando ali Vênus, Marte, Lua, casa 7 e tal, eu e ela somos bem virginianos. Então naquele momento eu vi que tinha uma compatibilidade muito grande. Mas não queria dizer, não tinha nada certo, a gente não tava nem namorando ainda, nem nada, mas sim, dá pra ver pelo mapa. Mas não é o signo solar. Então não adianta olhar lá no não, site, signo não. Combinação dos... Aí entra... Ares combina com... Mas funciona se fizer essa análise completa, assim, de um do outro, do mapa, no caso. Isso, sinastria. Pega 2 mapas e... aí faz o que se dá que não combina? Vai igual, fica igual com a pessoa e vai vendo, tipo isso. Olha, é difícil. É difícil, assim, porque assim... As pessoas, muitas vezes, têm várias relações afetivas, né? Deu errado. Não deu errado. Foi deu experiência. Certo até ali. Foi experiência. Esse teve que aprender isso aqui, aprendeu isso aqui. Aprendeu? Beleza. Próximo Próximo passo. Então não é tanto assim de... Também sou dessa... Que a gente não dá errado com as pessoas, a gente dá o que tem que dar. E aí não deu certo, não é que não deu certo. Sim, mas aí vem um e diz, não deu certo porque meu signo é tal e o dele é não sei o quê. Sim. Aí entra a justificativa. Não combina, daí começa aquela justificativa que a gente tava falando. E assim, às vezes, deve ser muito a ver, então, até com essa função toda do mapa astral. Por exemplo, as personalidades, né, eu tenho uma personalidade bem diferente do José, mas a gente é muito parecido em muita coisa, que é o que faz um relacionamento dar certo. Entendeu? Objetivos, sei lá, perspectivas de futuro, enfim, dentro de gostos também. A maneira que ele se apresenta para vocês é completamente diferente da que eu me apresento. Eu sou, né, aquela pessoa explosiva. E ele é quieto, ele fala baixo. Isso não tem nada a ver. E às vezes ele nem parece um escorpião até. Tu olhar para ele assim, não parece que o signo dele é escorpião. De tão assim que ele é, sabe? Geralmente o escorpião tem fama até de ser vingativo. Tem umas características de signos assim, que nem o do Virgem, né, de limpeza e organização, tem umas características pontuais, assim, os Gêmeos é não sei o quê. E não é, né? É todo um mapa que identifica a personalidade conforme o signo e o ascendente. E às vezes, até, por exemplo, seria mais fácil fazer um mapa astral do que ficar nessa, assim, de justificar depois, não deu certo porque o meu signo não é compatível com o dele e tu nem tem noção, né? Mas eu acho que também, né, muito adolescente, assim, tu justificar que não deu certo por causa de um signo. Adolescente. Uma coisa meio... mas eu escuto, vocês mesmos falam isso. Pra que não deu de certo? Relacionamento, mas tipo assim, é porque eu sou geminiana. É porque eu sou ariana, não sei o quê. Tá, mas aí não pra relacionamento. Não, pra relacionamento. Não, tipo, de relações no geral, eu digo, não de homem e mulher. Relações a fulana é aquariana é rebelde. Aí a fulana, entendeu? Assim, eu boto vocês, eu digo minhas amigas, todo mundo, assim, eu escuto muito isso. E já escutei vocês falarem isso também. Por exemplo, a indecisão, né? Que é uma coisa que é muito comum do geminiano. A indecisão, aquela coisa de ter sempre duas. Isso é uma coisa que me acompanha desde que eu nasci. Mas eu, por exemplo, eu sou ariana teoricamente não é indecisa. Eu sou muito indecisa.
Pois é, mas é aí que eu tô te falando, a gente usa às vezes o signo pra justificar coisas né? que não são bobagem. entendeu? Tipo, sei lá. Analisando Áries de forma isolada, assim, é muito decidido. Só que como você tem lua em Virgem, a lua em Virgem é aquela coisa de analisar muito, de análise. Tipo, eu tenho que analisar primeiro. Lembrando, né, a lua é como você reage, né? Mas acho que pegando esse gancho que vocês falaram, né, qual é a principal prova nessa vida aqui, na vida humana? A principal prova é a de convivência. Claro que com os mais próximos é uma prova, com os colegas de trabalho é outra, com amigos é outra, mas assim, a principal prova que a gente passa é essa, convivência humana. E a gente sabe, não existe um ser humano igual ao outro, né? Nem na digital, né? Não tem nenhum ser humano igual ao outro, nem gêmeos, trigêmeos, ninguém. Aí entra a astrologia para quê? Para nos também ajudar nesse sentido, da gente compreender e entender que todos são diferentes. E aí, pela minha experiência como profissional e pela minha experiência, né, de quase 40 anos de idade, quando a gente não consegue aceitar um comportamento do outro, é porque internamente a gente ainda não assimilou aquilo. Muitas vezes é porque nós, às vezes, não aceitamos dentro um comportamento, uma energia, e a gente não consegue integrar aquele comportamento daquela pessoa. Não adianta, é assim, não adianta. Porque se de fato, se a gente conseguisse gerar, né, uma unidade interna entre a sombra e a luz, chegar na iluminação, chegar no contato com a essência, se a gente conseguisse fazer isso, nós seríamos os grandes mestres, né, de amar todo mundo de forma incondicional, né, mas a gente não tá nesse patamar ainda. Sim. Mas a astrologia e a numerologia ajudam nesse sentido também, da gente olhar para as pessoas e entender, aquela pessoa tem tal dificuldade, aquela pessoa tem tal comportamento porque, né, faz parte da experiência dela. Então ajuda também a gente entender que o diferente faz parte, né? É justamente pelo diferente que a gente vai se conectando, né? Mas numa relação afetiva, de fato, se não tem interesses comuns, não dá certo. Tem que ter. Um tá pensando em daqui 10 anos estar em tal lugar e o outro completamente diferente. Ali vai se perder no caminho. Né? Não é nem só gostos assim de café e chá, por exemplo. Não tem nada a ver com isso. Agora uma dúvida sobre a Revolução Solar. Daí fizemos lá e disse que eu tenho que passar no Rio de Janeiro, meu aniversário. Daí, tipo assim, vou levar minha família. Só que, tipo, pra um membro da minha família era péssimo ele tá passando aquele momento ali no Rio de Janeiro. Eu, particularmente, eu não sou tão a favor de seguir essa astrocartografia. Eu, particularmente, não sou muito a favor. Eu sou mais, assim, do feeling, né? Como falei antes do Maranhão. Sentiu que é em Maranhão? Ok, vai. Não, e outra coisa, se seguir isso, né? Vamos, onde é que é pro meu signo ir no dia do meu aniversário? Eu vou ir. É tu, Natália, não é toda penca. Se não for mas como é que ela não vai passar no aniversário? O problema é passar sozinha. Então daí. O feeling dela vai ser passar com a família dela, né? Pronto, mas se fosse daí não vai... Aí o meu feeling vai ser sempre o mesmo, passar em Santa Maria, porque minha família e meus amigos estão aqui. Entendeu? Mas aí que tá, se tu fosse fazer isso, o homem não ia te dizer, é pra ti é bom, mas pro teu filho não. Ele ia falar só que é pra ti, daí tu querer saber se pros outros ia ser bom ou não, daí tem que ser no aniversário deles. Pra virada de ano, por exemplo. A cor, essas coisas, isso aí influencia mesmo? Não. A virada de ano nada mais é do que uma virada de data, ali não tem nada, assim, em termos especiais de astrologia não muda nada. Em termos energéticos não muda nada, por quê? Porque o ano, ele começa em 20 de março, quando o Sol ingressa em Áries. É aí que começa o ano. Então sempre por isso que o primeiro é sempre o Áries. Quando tem o signo. Então a nossa virada de ano que a gente convencionou fazer ali 31 de dezembro é só uma convenção. Não tem assim uma... Não é virada de nada, no caso. Não, é só uma convenção. Olha, eu tenho uma energia horrível em Réveillon. Eu choro todo o Réveillon. Eu não gosto, eu fico mal, muito mal. Por que a gente tem isso, será? Sabe por que nós temos isso? Pra mim, é só uma virada de dia, né? Eu não. Tu não. Se pudesse falar, para pular. Pra ti é um dia comum, dia 31 de dezembro, pra Verônica é comum. Só energeticamente, sim. Agora eu vou e faço festa, pronto. Como eu faço qualquer outro dia. Não, tu gosta do Réveillon, tu acha legal o Réveillon. Eu gosto, como fosse uma festa. Como fosse uma festa que eu vou ter esse final de semana. Mas nega, isso é enérgico. Eu e a Natália ficar cabisbaixa também é enérgico. É energia. Mas tem uma explicação, será? Poderiam ter várias, sei lá, pode ser um trânsito astrológico que no Réveillon, no caso de vocês duas, pega numa casa de água,
Ou pode ser que vocês, naquele momento ali, sei lá, vou supor aqui, né? Tu ainda tem isso, o meu parou um pouco. Eu tive esse ano, foi horrível. Eu fui muitos anos isso, mas agora parece que parou um pouco. Parece que eu não tenho tive mais tensão. Aí também entram as energias do coletivo, né? Sei lá, tu acaba pegando a energia da família, do bairro, da cidade. Sei lá, boa parte das pessoas não tá numa fase boa, tá com dificuldade financeira. Chegou no 31 de dezembro, olhou pra trás, não fiz o que queria fazer. Eu acho que isso mudar um pouco também, de não ter feito algo. Se mais um ano passou e eu tô aqui encalacrada. Eu acho que é isso que são várias coisas. Na verdade, então, pelo que eu tô percebendo, a consulta contigo, astrológica, numerológica, bem como tu disse, tu é também terapeuta da pessoa. Sim. A gente já tá fazendo uma terapia. Eu demorei pra assumir isso, porque eu não me considerava terapeuta. Mas com o passar dos anos, né, como eu falei, com quase 40, agora tô com 38, vou pra 38. Com o passar dos anos a gente vai criando maturidade emocional, enfim, vai pegando bagagem, vai ouvindo muita história também, porque as pessoas às vezes, é engraçado isso, às vezes as pessoas me contratam e eu não falo praticamente nada. Eu fico só ouvindo. E aí terminou e eu não falei quase nada. Mas tem outras pessoas que ficam caladinhas, né? Ficam só ouvindo e eu falo o tempo todo. Aí é de cada cliente também, né? É uma terapia mesmo. Mas é isso, que, na verdade, a terapia é a gente se conhecer, a gente se entender, né? É um momento pra olhar pra dentro. É pra isso. Nosso. Aí seria terapeuta holístico, é isso? Acho que nesse sentido. Entendi. Ai, tá chegando ao fim, não, tem mais um tempinho ainda. Quantos minutos? Deixa eu pensar que eu ia perguntar uma coisa, mais 5 minutos. Eu tô consultando. Tá, e assim, ó, quando a gente tem, que tu falou, né, do feeling de lugares e coisa. Se a gente não segue esse feeling, daí pode atrapalhar, tipo, eu não fui viajar pro lugar que o astrólogo disse que era pra eu ir. Mas eu tive um sentimento, assim, um sexto sentido, de que eu gostaria de fazer tal coisa no meu aniversário e eu não faço. Isso pode interferir daí nesse meu ciclo? Não, porque assim, o nosso aniversário, vamos supor, o teu aniversário é 15 de setembro, vamos supor. Acertei? 8 de setembro. Então, o teu aniversário é 8, só que a revolução solar, às vezes vai ser dia 7, às vezes vai ser dia 9 e às vezes vai ser dia 8. O que são os astros? Eles não têm um movimento perfeito, porque no cosmos tudo está em movimento. E se tudo está em movimento, está tudo evoluindo. Inclusive o movimento dos astros, eles não são perfeitos, não é tudo assim... cronometrado. Não é tão perfeito assim. Então por isso que o nosso aniversário, ele nem sempre é no mesmo dia. Às vezes ele cai num dia antes e às vezes ele cai num dia depois. Então a revolução solar, que é o momento assim em que a gente para os astros e pá, aqui está a revolução solar, aqui está o mapa que vai definir as energias do próximo ciclo. Nem sempre é no dia do aniversário. Às vezes pode ser um dia antes, às vezes um dia depois. O ideal é fazer alguma coisa uns 3, 4 dias, então. Viu? Por isso que eu gosto de comemorar vários dias, hein? Pra garantir que vai pegar. Mas será que assim, então, ó... que nem ovulação, né? Tipo assim, o dia fértil. Melhor fazer nos dias todos ali que tá fértil, que garante. Não, mas eu ia perguntar em relação à tua pergunta que tu fez antes, que tu teve uns 3 meses antes do teu aniversário, passou por momentos conturbados. Tipo, em relação à Natália, por exemplo, se ela teve uma experiência ruim alguns meses antes do aniversário, um mês antes do aniversário, enfim. Para ela seria interessante fazer isso, então, no sentido de tentar fazer algo no aniversário dela para esse ciclo ser melhor? É que assim, no fundo, desde o momento que a gente já nasce, a gente nasceu, a gente já definiu todas as revoluções solares de todos os anos. Meu Deus do céu. Tá tudo definido. Só que o fato de passar o aniversário numa outra cidade gera, às vezes, uma mudança de ângulo ali na revolução solar. Então, assim, não quer dizer que a mudança de... eu vou passar na Europa, vai mudar tudo. Não vai mudar tudo. Vai ter uma pequena alteração, mas não muda tudo. Porque, como eu falei, a partir do momento que a gente nasce, todos os ciclos numerológicos já estão calculados. E todos os ciclos astrológicos já estão definidos. Só que quando que a gente definiu tudo isso? Nas outras experiências que a gente teve. E o que tu acha sobre celebrar o aniversário? Porque, por exemplo, a Shaina, ela não gostava, né? A Nath ama celebrar o aniversário. Eu adoro. Tem gente que gosta e não gosta. O que seria, digamos assim, não ideal, não sei, o aconselhável? É celebrar ou não é?
Vai de cada personalidade, mas o que eu oriento? Que no momento da Revolução Solar, vamos supor que seja um dia antes, dia 7 de setembro, às 22h22. No dia 7 de setembro, às 22h22, tu para e tu vai ali ficar introspectiva, quietinha, vai fazer uma reflexão, vai fazer toda uma retrospectiva dos últimos 12 meses, vai projetar mentalmente o próximo ciclo. Eu oriento isso, principalmente de fazer esse momento com você mesmo. Então, o mais importante nem é o lugar que tu vai estar, é esse momento que tu para pra pensar e refletir sobre o ano que tu viveu. E assim, vamos supor, ela nasceu dia 8 de setembro, né? A meio-dia. Não vai ser meio-dia todos os anos o aniversário dela. Muda, varia. Tá, mas então o ideal seria não comemorar, então. Não, eu acho que vale, mas tem que ter... a comemoração exatamente. Bem por isso, mas se vai que tu fez na comemoração, o ideal é ficar quieto, então não comemora. Se o ideal é ficar quieto, eu não sei qual é o ideal é descobrir o horário. Então pronto, mas aí se eu não descobrir o horário, eu fiz certo a vida inteira. Fica quieta, não comemora. Eu fiz certo a vida inteira. Eu fiquei quieta durante todos os aniversários. Em algum momento ali foi o horário que era. Eu provavelmente fiquei quieta sempre, não sei, 5h45 da manhã. Mas aqui não é bem horário. Mas aí não vai ser todos os anos 5h45. Às vezes vai ser de noite, vai ser de tarde. Depende. Tá, mas quando tu faz o mapa, tu vê isso ou não? Sim, na Revolução Solar dá pra ver. Mas influencia, assim, tá? Por exemplo, a gente foi comemorar o aniversário, tá? Fiz uma festa de aniversário. E aí deu o acaso de essa festa de aniversário estar ocorrendo nesse momento que era o ideal ficar mais introspectivo. Acontece alguma coisa ruim? Não. Que ele falou antes. Pode ter uma pequena interferência. O trauma dela com a festa não é impressionante. Tá, então tu comemora sempre 5 dias depois. Que nem elas fizeram uma festa surpresa pra mim um mês antes do 31 de agosto. Sim, uma semana foi. Eu já tive por exemplo, no meu caso, eu já tive um aniversário que eu tava no aeroporto. Tipo, eu olhei o relógio, daqui a 5 minutos é a minha Revolução Solar. Sentei lá, peguei um café. Mas que legal, ele sabia que era, daí tu viu como é importante. Mas claro, ele faz o mapa dele. Claro que não, tu já vai sair aí tu foi lá com o teu café. Eu não sei se tu vai sair daqui com 3 clientes, mas comigo tu vai. Mas é que agora só em abril eu vou procurar pra saber. Não, eu já vou te procurar agora, pode agendar lá pra mim. Não, eu quero fazer da numerologia. Tu atende também online? Sim. Tá, porque eu não tô morando aqui, né? Então eu vou ter que fazer um no meu Aí caso, outra coisa também que eu acho que não adianta, sabe o que é? É, por exemplo, assim, ó. A pessoa tem a oportunidade de passar o aniversário lá em outro lugar. E ela vai pra Dilermando. Tá aí, não adianta não. Né? Aí aqui perto, aqui daí, não dá pra girar muito. É que lá eu ganhei aluguel. A gente tá brincando. Depois eu te explico por que eu falei isso. Tá, tu não pegou. Tá, vamos encerrar então, vamos lá. Maurício, desculpa esse monte de perguntas. Tranquilo. Eu acho que a gente fez perguntas leigas. Não. Mas é bom porque a maioria das pessoas que pode assistir não vai saber disso aí que nós estamos falando, vai ficar bem informado. Não, tá tudo certo. Muito obrigada pela tua participação, foi muito legal conversar contigo. Eu que agradeço também, muito bom. Quem quiser te procurar, então, rede social, telefone, como que faz? Eu prefiro pelo WhatsApp, centralizo tudo ali. E aí é só, acha fácil também no Instagram, né? Maurício Bacar. Maurício Bacar, _, 2Ks. Olha aí a numerologia. Tu pode fazer o nosso, a Nath te manda o nosso nome, tu pode fazer só pra ver se nós estamos Sim. O que do hoje pode? Não, o nosso nome pessoal, porque do a gente queria também. mudar no Instagram, lembra? Nós queríamos mudar o nosso nome pra saber se tá certo. Mas o do Instagram não interfere tanto, mas é o que vocês usam aqui, se apresentam. Eu sou fulana de tal. Esse é o que... Beleza. O do Instagram não. Elas usam Chay e Vero, às vezes, né? Eu uso Natália. Verônica. Eu uso Verônica Dutra. Vocês que me chamam de Vero. Ela não gosta, é verdade, uma vez ela falou, lembra? Eu uso Verônica Dutra. Sei. Não, mas passa assim, eu dou uma olhada assim, tranquilo. Tá, não te preocupa aqui, eu vou contratar o teu serviço. Tá bom. Hoje mesmo. Obrigada, Maurício, até a próxima. Então foi um prazer te receber aqui e sucesso aí na tua vida, tudo de bom pra Pandora, né? Obrigado. Sucesso pra vocês também. Obrigada. É isso aí, a gente se vê na semana que vem com muito mais Hoje Pode das Gurias. Fique de olho aqui no Diário de Santa Maria. Até lá, um beijo.